Eles são covardes. Eu tava torcendo paixão na rua pra falar alguma coisa pra mim, mas até hoje eu nunca encontrei ninguém. Sou homofóbico? Não fala, eles são covardes. Eu, como pai de família, sou pai de 2 crianças, Maurício Filho e a Marina, eu não admito esse tipo de coisa e me posicionei, fui criticado. Eu acho que não foi só pelo fato de ser um Superman bissexual. Eu acho que foi pelo fato de eu ser Bolsonaro desde 2017, defensor, né, do governo Bolsonaro. Aí, você imagina, você é homem, tem um corpo de homem, uma musculatura de homem, aí num certo momento você se acha mulher, faz lá um tratamento hormonal e acha que tá tudo certo, você virou mulher, não virou mulher. Fizeram isso, botaram isso, colocaram isso em pauta, é banheiro com homem misturado com mulher, essas coisas, ele vai tomar conta se a gente não se posicionar. É questão de suicídio nós estamos falando, é questão do cara querer se matar por não ter mais aquilo que dá para a família dele. Então é exatamente isso que hoje o Maurício Souza luta, é contra esse tipo de coisa. Eles até agradeceram, né? Obrigado, pai Lula, que eles chamavam o Lula de pai, né? Muito obrigado por desarmar as pessoas de bem, deixar a gente armado aqui, e agora a gente vai dominar. E foi isso que aconteceu. Hoje em dia, com um presidente que incentiva o cidadão de bem a ter a arma para defender a sua família, os caras têm a dúvida. Como é que eu vou entrar na casa dele de qualquer jeito? Brasília, a cidade que determina o rumo dos 210 milhões de brasileiros. Um lugar que desperta desconfiança em muita gente. E não é sem razão. Você sabe do que eu estou falando. Mas nos últimos tempos, o Brasil está começando a mudar. E goste ou não, essa mudança passa por aqui. Em uma era de fake news, onde a credibilidade da grande mídia se destrói a cada dia, o cidadão quer conhecer de perto a verdadeira revolução que vem ocorrendo em nosso país. Políticos, artistas, ativistas, personalidades de diversos setores que impactam a vida do povo brasileiro vão estar aqui. E você vai conhecer a verdade, descobrindo o que o Brasil precisa saber. Fala pessoal, o nosso canal tá gigante. Agora estamos com 1 milhão de inscritos. E como não poderia ser diferente, a gente também chamou um gigante para o Brasil Precisa Saber, que é o Maurício Souza. Como é que você tá, Maurício? Prazer estar aqui com você, Eduardo. Prazer é todo meu. Como é que é aí desenhar a Turma da Mônica? O pessoal confunde Maurício de Souza com Maurício Souza? Confunde muito. É Maurício Souza. Maurício Souza. E por que eu estou afirmando isso, pessoal? Porque é importante para você seguir o Maurício Souza no Instagram. Se você botar Maurício de Souza ou Maurício Souza, simplesmente não vai aparecer. Porque não, tem nem Maurício Souza. Coincidência. É Maurício Souza 17. Souza 17, com Z o Souza, não é isso? Então, Maurício Souza com Z 17. 17 foi o número do Bolsonaro em 2018, né? Já fica mais fácil até de memorizar. Mas fica a dica para vocês. Maurício, aqui nesse bate-papo que a gente tem, nesse cafezinho, a gente sempre abre falando para as pessoas. Eu acho difícil ter alguém que me siga que não te conheça, até porque você, né? Poxa, atleta de ponta, olímpico. Mas fala para o pessoal aí a sua trajetória. O Maurício, o começo da sua vida até chegar às quadras e hoje em dia está sentado aqui na minha frente. Pois é, Eduardo, eu sou de Iturama, Minas Gerais, Triângulo Mineiro aqui, pertinho, então a minha vida foi mais ou menos assim. Comecei a jogar vôlei com 14 anos, mas antes disso, aos 10 anos de idade, eu já comecei a trabalhar engraxando sapato na minha cidade, Iturama, Minas Gerais. Após, eu comecei a entregar jornal, fui servente de pedreiro e depois, sim, eu comecei a treinar voleibol. Vim de uma família humilde, graças a Deus nós nunca passamos dificuldade, mas aquela vida humilde, moramos na fazenda até meus 9 anos de idade, na Fazenda Barreiro, que é perto de Limeira do Oeste, né? E aí eu comecei a praticar o voleibol em Iturama, Minas Gerais, aos 14 anos, era só uma vara de bambu, né? Hoje eu ainda sou magro, mas naquela época, aos 14 anos, 1,97 m, bullying naquela época era o que mais existia, né? Muitos apelidos, e a gente resolvia ali mesmo, não tinha esse negócio de bullying como tem hoje, que você não pode fazer uma brincadeira. Então, você acha que o bullying assim ajuda ao moleque lá, ao garoto, a ele conseguir assim, criar casca, a superar desafio, conviver com as diferenças, etc., a se virar, vamos assim dizer? Porque quando você sai da escola, a vida é pancada, né? Com certeza, ajuda demais, você sai muito mais forte, todas as situações, você fica blindado, né? Não só no esporte, mas também
na sua carreira. Hoje ainda a gente enfrenta muitas dificuldades e é um bullying, é tipo de um bullying que você sempre sai mais forte. Sabe qual era o meu bullying principal quando eu era moleque na escola? Inclusive no prédio que eu morava lá na Tijuca, tinha uma novela que chamava Renascer. E tinha um personagem que era hermafrodita. Nessa época ali, 93, 94, eu fiz uma cirurgia de apendicite. E naquele tempo eu tenho a cicatriz até hoje aqui na barriga, né? Aí o pessoal falava que eu tinha os 2 aparelhos, né? Nossa. Então meu apelido virou Buba. Cara, mas assim, o pessoal me segurava e via, botava a mão na barriga, ficava zoando, porrada comia. E ninguém morreu por causa disso, não. Pois é, e hoje em dia tá chato, né? Hoje em dia tá chato essa coisa de bullying. Antigamente era realmente, você resolvia, era ali, era na saída da escola. Você criou, né? Nós somos quase da mesma geração, são só 3 anos diferentes. Você criou uma geração de homens de verdade, de mulheres de verdade, né, fortes. Hoje em dia nós estamos vendo uma geração vindo aí muito fraca, muito frágil. Isso aí é assunto para outra hora e é muito assunto. Então, contando terminando a minha história, comecei a jogar vôlei com 14 anos de idade em Turama, Minas Gerais. Depois disso, meu pai teve que mudar para o Mato Grosso, caminhoneiro, fui com ele com 15 anos. Comecei a jogar voleibol lá, não gostei, fui para o basquete, joguei 1 ano basquete. E aí apareceu um campeonatinho de vôlei de praia lá e eu fui jogar, porque eu era apaixonado pelo voleibol. Apareceu uma técnica chamada Tereza, de Lucas do Rio Verde, Mato Grosso, me chamou para ir fazer teste lá em Lucas do Rio Verde. E eu fui, né, 15 anos de idade, nunca tinha morado fora de casa. Eu falei, não, minha mãe não vai deixar e tal. Não, mas eu vou falar com sua mãe. Eu fui 15 anos, saí de casa. E de lá para cá, eu vim fazer um teste em São José do Rio Preto com 16 anos, 17 para 18, 17 anos eu fui em São Paulo, na época tinha um Banespa, né, e o técnico falou que eu era muito fraco, eu tinha que fortalecer a minha parte superior, né, eu falei, beleza, uma vontade de mandar ele, né, pra casa do caralho. E aí eu fui no Pinheiros, passei lá, mas aí o técnico falou, não, você passou, mas eu já tenho meus centrais aqui, então, eu falei, não, beleza, você já tem seus centrais, eu vou... E aí o Oswaldo de Mauá me abraçou, me levou para o Mauá. E esse ano foi fantástico, foi o ano que eu ganhei do Pinheiros e do Banespa. E me projetou no mercado. Aí com 18 anos eu estava no Banespa e fui a primeira vez convocado para a seleção brasileira. Ou seja, foram 4 anos na minha vida que eu comecei a jogar voleibol, depois eu já estava na seleção brasileira. Então, isso aí não tinha acontecido se Deus não quisesse, né? Nada acontece na vida da gente. Se Deus quisesse, um rapaz que saiu da fazenda e para chegar na seleção brasileira com 18 anos e depois ao 2016, 18 era 2017, 10 anos depois ser campeão olímpico no Rio de Janeiro. Então é gratidão mesmo por tudo que Deus me proporcionou durante toda a minha carreira. Quantas Olimpíadas e Mundiais você já foi? 2 Olimpíadas, 2 Mundiais, Liga das Nações foram várias. Você pensar que só de ir para a Olimpíada já é meta de vida de muito atleta, né? Chegar no pódio e ganhar o ouro ainda, né? E no Brasil, né? Sensacional, sensacional. Não, você sai na rua, o pessoal te pede autógrafo, etc. Até porque é difícil te reconhecer. O voleibol ele é menos conhecido no Brasil, né? Aqui é o país do futebol. É o país do futebol, mas o voleibol tem a sua fatia ali né, vamos dizer, de pessoas que gostam mais do vôlei do que de futebol. Mas ganhar a Olimpíada, primeiro que, contando um pouquinho da história da Olimpíada, eu fui para a Olimpíada, ninguém dava nada pelo Maurício Souza, né? Antes da Olimpíada 2015. Então todo mundo falava que eu era uma promessa que acabou, que não ia para frente. Era só aquilo ali e deu. E aí em 2015 eu fui o melhor central da Superliga, disparado, né? Melhor atacante, melhor bloqueador. E aí eu fui convocado para a seleção brasileira. Tem até uma entrevista que o Bernardo fala que eu ganhei fazendo em quadra, trabalhando. Eu lembro, eu vi essa entrevista. Você viu? Então, é Deus que prepara as coisas, né, cara? Deus que prepara, porque um cara que não era nem selecionável para ir para a seleção brasileira e ser o titular da seleção brasileira durante o período de preparação para a Olimpíada, é inacreditável, eu não acreditava. Então eu ficava, né, porque tinha muita gente na minha frente, já mais velho, muitos centrais mais velhos, mas um dia antes de entrar na Olimpíada, eu tive uma lesão no meu posterior direito, de 4 centímetros, ou seja, o músculo abriu 4 centímetros, né, aqui assim, é impossível você voltar em menos de 2 meses, a jogar em menos de 2 meses. E o dia antes de entrar na Olimpíada, o primeiro treino e único treino no Maracanãzinho, eu tive essa lesão, fomos para a Vila Olímpica. Chegando lá, e eu com medo de falar, né, com medo de falar que eu estava machucado,
Cheguei e falei, não, tem que falar, não tem jeito, que eu tenho que trazer outro central. Aí eu fui, chamei o FIAP, que era o nosso fisioterapeuta na época, falei, ó, machuquei aqui, precisamos fazer um exame. Fomos lá na clínica da Vila Olímpica, constatou realmente que tinha abrido 4 centímetros, estava edema até aqui embaixo na coxa, e o médico já ligou pro Bernardo na hora, o Bernardo endoidou, falou, não, e aí, como é que vai fazer? Isso aqui é 2 meses para sarar, Bernardo. O médico falando pro Quanto Bernardo. tempo que estava da competição? 2 semanas. 2 semanas da competição. E aí o Bernardo já dentro do táxi, vindo do Maracanãzinho para cá, ele e o Rubinho conversando sobre isso, ligou pro Sidão. Eu não sei o que aconteceu, que o Sidão não quis, não foi. Ligou pro Isaac, não sei o que deu lá, que também não deu certo. Aí caiu no meu colo de novo. E aí ele falou, ó, eu acho que o Isaac estava mal fisicamente, alguma coisa assim. E aí eu tava na maca deitado, né? Tava na maca deitado, o Fiapo fazendo fisioterapia na minha coxa. E aí eu vendo ele me mostrando as mensagens do grupo da CT. E aí o Bernardo manda, olha, temos que decidir agora. Ou a gente fica com o Maurício ou a gente traz outro. Aí o Rubinho, que era o preparador físico, manda assim, eu fico com o Caipira Resiliente, que sou eu. Aí todo mundo, eu fico com o Caipira Resiliente. E é ali, porra, eu não aguentei, chorei na hora ali. Mas foi uma coisa que me marcou muito, E aí veio todo o time, sabe, na hora ali, toda a seleção foi pro quarto ali me abraçar. Eu me senti muito bem. Depois disso foram 2 semanas de tratamento que eu me recuperei. 2 semanas, coisa que era para recuperar em 2 meses. É Deus, não tem como. Em 2 meses fui, joguei e fomos campeões olímpicos aí, marcado. Parece que foi ontem, em 2016, parece que foi ontem. Mas vai ficar eternamente gravado na nossa memória. Uhum. E falar, a gente estava falando aqui de bullying, etc. Esse ambiente aí da seleção, o pessoal acaba passando por concentração, viagens internacionais, etc. Acaba ficando muito unido. Rola assim uma brincadeira entre vocês? Porque eu já sei que você, por exemplo, tinha um apelido carinhoso para o Wallace, né? Que se você falar aqui é capaz da live ser derrubada. O ambiente aí nessas competições realmente é familiar, é um ambiente assim de amizade? Ou às vezes família. tem treta, às vezes tem um grupinho, tem um cara que não gosta mais? Às vezes tem, mas na verdade é como se fosse uma família, né? Uma família, durante muitos anos, quando você convive com a família muitos anos, obviamente você vai ter atritos, né? Você tem atritos, você tem brigas, isso é normal. Não, aqui em casa eu não tenho atrito com a minha esposa, não. Você tem com a sua, você fala por você. Você não tem, não? Eu não. Você é o cara de pau, hein? Ah, é possível. Eu já aprendi, entre ter razão e ser feliz, eu escolhi ser feliz. Eu quero sair pro lugar X, ela quer ir pro lugar Y, não, eu queria desde o começo pro Y. Mas aí... Tô te dando a dica do sucesso. Isso é uma boa dica, eu vou pegar isso, porque lá em casa o bicho pega. Minha mulher é desse tamanhozinho, rapaz, mas braba. É mesmo? Nossa. Ela mede quanto, sabe? 1,55, eu acho. 1,55? 1,60 e... Pô, é pequena, ela é pequena, mas é Cara. braba. E a sua mulher é baixinha também, né? É, deve ter 1,60 e pouquinho. É, nós grandes, nós gostamos de mulher pequena, alguma coisa assim. Os opostos se atraem, Os opostos se atraem. E aí, tem esse negócio de você formar grupos mais ligados, né? Ali no caso era eu e o Wallace, desde 2017, eu mais ele sempre foi irmão ali na seleção brasileira. Então, 2007, nossa primeira convocação, nós era os excluídos, né? E aí de lá pra cá a gente virou irmão, era mais eu e ele, assim, e os outros, né? Você tinha alguns grupinhos e tal, que é normal, né? Mas era uma família, você convive mais com os seus assessores quase do que com a sua mulher, com a sua esposa, com a sua mãe, com o seu pai. Então se torna uma família. E a seleção brasileira e o time era isso, e tinha esse negócio de brincadeira assim, a gente podia brincar de todas as formas que não era considerado bullying, como muitos falam aí, né? Uhum. E te falar, você falou que na tua infância a sua origem é do meio rural. Você viveu até os 9 anos de idade numa fazenda, eu te sigo no Instagram, eu vejo que você ainda gosta de ir lá, ter o contato lá com o boi, né? fazer aquele churrasco, não sei se fogão a lenha, etc e tal. Normalmente as pessoas que têm essa origem, elas prezam muito por isso. E também tem a ciência de que o meio rural ele fica muito longe das delegacias de polícia ou dos batalhões de polícia militar. Então é muito comum também ter na cultura a questão de arma de fogo para a legítima defesa. O que é que você pensa sobre isso?
As pessoas que moram em fazendas, é comum elas terem arma? É comum, porque você está longe da cidade, você tem que ter alguma coisa para se defender, né? Chega uma pessoa lá mal intencionada. Mas não dá tempo de ligar para a polícia e chamar a polícia? Não dá tempo não. E tem O melhor que seja a polícia. Não dá tempo. Nem de helicóptero ela chega a tempo, por exemplo. Nas grandes fazendas você tem, você sabe o preço que é em veneno, né? Milhões de reais que o cara deixa no galpão lá. Então, ou seja... Não, vai ter que chamar defensivo agrícola. O pessoal dá outros nomes para tentar demonizar o produto. Defensivo agrícola. O defensivo agrícola, ele é muito caro. E os fazendeiros têm guardado na fazenda. Então, você tem muito valor ali e os bandidos ficam de olho, né? Então, você tem que estar armado para poder defender não só essas coisas, mas poder defender sua família também, né, ali na fazenda. E eu sou totalmente a favor. Depois que Bolsonaro entrou em 2018, isso aí cresceu absurdamente o número de fazendeiros que tem, né, ali, até fuzil eu conheço fazendeiro que tem fuzil. Então aumentou muito a morte no campo, não? Não, diminuiu. Aumentou para os bandidos, né, para os vagabundos aumentou. Porque lá, o cara entrar lá, você pode meter o burrai nele que não vai dar nada para você não, né? Agora para ele, os caras estão veacos. Isso aí foi muito importante. Isso aí criou uma sensação de segurança muito grande ali no Você acha que quando passou o desarmamento lá em 2003, que o Lula junto com os mensaleiros aprovou o Estatuto de Desarmamento, isso acabou passando a mensagem para a bandidagem que eles ficariam mais armados? Fato. Isso aí foi Eles até agradeceram, né? Obrigado, pai Lula, que eles chamavam o Lula de pai, né? Muito obrigado por desarmar as pessoas de bem, deixar a gente armado aqui, que agora a gente vai dominar. E foi isso que aconteceu. Hoje em dia, não. Hoje em dia, com o presidente que incentiva o cidadão de bem a ter a sua arma, a arma para defender a sua família, os caras têm a dúvida. Como é que eu vou entrar na casa dele de qualquer jeito? Não entra. Então, antigamente, na época do PT, eles tinham a certeza que ali não tinha nada, eles entravam, faziam o que queria com aquela família, né? Porque um pai de família desarmado em casa, com 2 bandidos dentro de casa, você fica indefeso, você fica impotente. Então, são situações que vieram realmente para melhorar e proteger a nossa sociedade. E você vê só, você tem 2 metros, quase 2 metros? 2,8. 2,8. Calça quanto? 48. 48. Se for na base da força, por exemplo, você, com a pessoa, pegar uma vítima que tem a estatura da sua esposa, que não tem 1,60 m, é uma covardia. Agora, se ela estiver armada, a história muda, né? O Samuel Colt, ele tem uma frase que é interessante. Ele fala como é que é, mais ou menos assim, e Deus fez as pessoas livres e Samuel Colt as igualou. Colt foi o inventor do revólver. Então ele fez ali uma máquina de disparo semiautomático e depois daquilo dali, né, você podia botar na cintura e acabou os valentão, aí o pessoal que é fortão de abusar do seu poder, da sua autoridade, da sua força contra uma vítima mais indefesa. Mas Maurício, essa questão da sua criação, o meio rural, bullying, criou casca grossa, ralou, tomou não na cara em clubes de vôlei, foi para outros, ficou vitorioso, venceu na vida, campeão olímpico. Isso tudo daí certamente contribuiu na sua formação. E eu estou fazendo esse resgate histórico por quê? Porque eu quero saber se isso daí te ajudou naquele momento em que você sofreu um cancelamento em virtude de uma opinião sua nas redes sociais. Primeiro de tudo, fala pra gente, que situação foi essa que você foi vítima da patrulha do politicamente correto e como é que você lidou com isso? Olha, aconteceu o ano passado, né? Eu postei, para quem me seguia há tempos atrás, sabia que eu era defensor dessas pautas, né, Eduardo? Isso aí foi só um estupim que estourou. Quantos seguidores você tinha naquela época? Tinha 240 mil seguidores naquela época. E aí eu postei o negócio do Superman lá, bissexual, e o pessoal do LGBT veio pra cima, né? Me cancelando. Que era uma história em quadrinhos, né? Uma história em quadrinhos, direcionada à criança, uma coisa que, como fosse Papai Noel também, que eles tentam de todas as formas doutrinar as crianças. Isso aí eu não posso admitir, nós não podemos admitir uma coisa dessa. Tudo tem limite, eles ultrapassaram todos os limites e você não tem direito nem sequer de poder defender a sua família, defender a sua criança. Um conteúdo desse, você sabe que uma criança é uma esponjinha. Você enche ela de água ali, ela chupa toda a água e o conhecimento é a mesma coisa. O que você joga para ela, ela chupa. Então,
Nós temos que filtrar essas coisas. E eu, como pai de família, sou pai de 2 crianças, Maurício Filho e a Marina, não admito esse tipo de coisa e me posicionei, fui criticado. Eu acho que não foi só pelo fato de ser um Superman bissexual. Eu acho que foi pelo fato de eu ser Bolsonaro desde 2017, defensor, né, do governo Bolsonaro. A esquerda se apropriou disso, transformou isso em uma bomba, né, milhões de comentários ruins, milhões de xingamentos, não só nas minhas redes sociais, mas da minha esposa, da minha mãe, do meu pai. Coisa que eu não esperava, coisa que eu não esperava. E eu estava preparado. Como você disse, toda a minha trajetória me criou uma casca. Todos me conhecem como... eu falei nos times que eu jogava que eu era aroeira, né? Aroeira é uma árvore muito forte, não sei se você conhece. Não. Aroeira é uma árvore muito forte. Aroeira? Aroeira. Sim. Então, eles me conhecem como aroeira lá, né? E realmente eu sou muito forte, mas eles não são fortes. A minha mulher não é forte, meu pai não é forte, minha mãe não é forte. Todos os ataques que foram direcionados a eles sentiram muito forte, muito pesado aquilo ali. Então eu tinha que dominar e tentar blindar eles. Blindei meus filhos, levei eles embora com a minha mulher. Falei, não, pode deixar que vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo, isso é uma fase e é por uma boa causa. Nós estamos certos. Nós estamos defendendo a coisa certa. Você nunca titubeou de pensar, poxa, acho que vou pedir desculpa, eu acho que eu vou tentar amansar esses ataques. Chegou a pensar nisso aí, não? Não, eu pensei, eu por mim não, mas pelos caras que estavam comigo no meu time, que eram pais de família também, eu pensei em pedir desculpa realmente para amenizar. Mas aí eu pensei, não, eu não estou errado. Eu não estou errado. Eu até pedi desculpa no meu Twitter, né? No meu Twitter eu pedi desculpa, depois eu fiz um vídeo pedindo desculpa pela minha opinião, por ter dado a minha opinião, ter ofendido alguém. Mas não adiantou. Pode ter certeza que você não ofendeu ninguém, né? Isso daí é o seguinte, desculpa te interromper, mas vou passar a palavra para você. O pessoal do ativismo LGBT é bem diferente do homossexual. O homossexual, o que ele quer? Ele quer tocar a vida dele. Ele quer trabalhar, ele quer viver em paz, ele quer viajar com seu parceiro, enfim. Quer ter uma vida feliz sem incomodar os outros. O pessoal do ativismo LGBT é que fica provocando essas pautas. E normalmente os homossexuais que não entram nesse ativismo, eles até se irritam. Por quê? Porque acaba atraindo uma negatividade para aquela questão. O homossexual ele não quer afrontar a família dos outros, né, via de regra. Agora o ativismo sim, porque o ativismo ele sobrevive disso. Inclusive, sem citar nomes aqui, dar nomes aos bois, mas já teve caso de presidente de associação LGBT que disse que adorava, disse de maneira reservada, que adorava quando o Bolsonaro fazia uma declaração polêmica, porque os cofres, né, o pessoal internacional jorrava dinheiro lá no cofrinho dele aqui no Brasil para defender essa causa. Então virou um grande business, um grande negócio. Uhum. Então repara que essas pessoas, quando elas vêm para o confronto com pessoas como você, elas não estão buscando um pedido de desculpa porque se sentiram ofendidas. Não é isso. Uhum. Ela está realmente querendo te esculhambar, destruir a tua vida para que outros não ousem ter a mesma opinião pública que você teve. Exatamente, você falou tudo. Eles usaram, por exemplo, eles fazem as pessoas pensar, né, que o que aconteceu com o Maurício Souza, jogador de vôlei da seleção brasileira, campeão olímpico, o que aconteceu com ele, de ter perdido o emprego, ter a carreira, acabar com a carreira. Imagina acontecer com um pai de família normal, uma pessoa normal, que tem o seu trabalho ali. Que já aconteceu. Isso aí entra na cabeça da pessoa, que já aconteceu, entra na cabeça das pessoas, que as pessoas elas se retraem de uma forma que, para eles, aquilo ali é um absurdo, entendeu? Mas elas não se posicionam, porque elas sabem o que pode acontecer com elas e se elas perderem o emprego, vai acabar com a vida, vai acabar com a família, com o sustento da família dela. Então eu sempre falo isso nas minhas palestras. Imagina se tivesse acontecido com um pai de família que ganha um salário e meio por mês. É questão de suicídio nós estamos falando, é questão do cara querer se matar por não ter mais aquilo que dá para a família dele. Então é exatamente isso que hoje o Maurício Souza luta, é contra esse tipo de coisa. E eu não quero que isso aconteça com ninguém e é por isso que eu estou nessa caminhada dura aí. A tua família, como é que foi a reação deles? Eles te deram suporte? Família sempre do meu lado, né? Minha família sempre do meu lado, minha esposa sempre do meu lado, meu pai, minha mãe, meus irmãos. Mas a minha preocupação não era comigo, era com eles. Eles não entendiam isso, né? Que comigo estava tudo certo, aquilo ali estava tudo bem. Você joga uma final olímpica com um Maracanãzinho
15 mil pessoas, uma pressãozinha dessa não é nada. Gente falando asneira o tempo inteiro para você no seu... Só que na rua ninguém fala. Na rua os caras não tem, eles são covardes. Eles são covardes. Eu tava torcendo paixão na rua para falar alguma coisa para mim, mas até hoje eu nunca encontrei ninguém. Chega e fala, seu homofóbico, não fala, eles são covardes. Hora que tinha 240 mil pessoas. Quando começou a chegar os conservadores ali no meu Instagram, 500 mil, 700, 800, Eu lembro 1 que eu milhão. atualizava, eu fui acompanhando, aí cada hora eu botava lá, pô, Maurício, dava uma tweetada, 1 milhão de seguidores. Daqui a pouco já 1 milhão e 200. Aí dava algumas horas, 1 milhão e 400. Aí no outro dia, 2 milhões. Hoje tá com quantos seguidores no Instagram? 2 milhões e meio hoje. 2 milhões e meio no 2 Instagram? milhões e meio. Eles devem ter ficado irritados demais com isso daí, né? Porque isso daí é uma clara resposta da população dizendo que você foi vítima disso tudo. Uhum. Olha só como é que Deus faz as coisas certas, né? O tiro no pé que esse pessoal da lacração, da patrulha do politicamente correto deu no teu caso. E também outra coisa, eles fazem isso para intimidar outras pessoas a não darem as opiniões. E aí cria essa chamada espiral do silêncio. Se aparece na televisão, né, uma grande emissora de televisão, dizendo que não tem problema nenhum, seu filho pinta a unha, volta para casa, tua filha raspa a cabeça, assim, assim, assado e tal, tal, tal. Começa a criar uma nova figura, vamos dizer assim, para a masculinidade do seu filho, a feminilidade da sua filha. Se você não fala nada, o que você pensa? Você olha para o lado e fala, bem, o Maurício não falou nada, o cara do meu trabalho não falou nada, o fularinho não falou nada. Você acaba pensando que todos estão concordando com, né, aquela nova ideia que está vindo ali das pessoas na televisão. Isso chama-se espiral do silêncio. É isso que a esquerda deseja quando chega de maneira totalmente desproporcional, agressiva e exagerada e ataca o Maurício. Por exemplo, quer ver só? Eu tenho certeza que muita gente, depois do caso do Maurício, ficou com receio, atletas, de exporem a sua opinião sobre esse negócio de transexual participando de competição feminina. Na verdade, é homem que se diz mulher competindo contra as mulheres. Qual é a sua opinião sobre isso daí, Maurício? Eu sou contra, né? Eu sou contra isso, eu acho uma deslealdade com tudo que as mulheres construíram durante tantos anos aí. Né? Você imagina, você é homem, você tem um corpo de homem, uma musculatura de homem, aí num certo momento você se acha mulher, faz lá um tratamento hormonal e acha que tá tudo certo, você virou mulher, não virou mulher. Sua musculatura e hormônios são totalmente masculinos. Não tem como você comparar esse tipo de coisa. Muitos homens são exemplo, muitas pessoas trans, né, que você tem que falar, você não pode falar homem. Muitos trans hoje que são campeões no meio das mulheres, quando competiam com homens, não era ninguém. Não tinha sucesso de nada. Não... Então, como você pode transformar uma coisa dessa em justa? Você sabe por quê, Eduardo, que eu acho a responsabilidade disso tudo são dos grandes órgãos, vem de cima para baixo. Eles tinham que proibir, não proíbem por quê? Porque tem medo. Tem medo de retaliação, tem medo de cancelamento, tem medo de ser mandado embora. Quer competir? Cria uma liga independente, vai competir trans com trans, mulher com mulher, homem com homem, pronto. Isso daí não é nenhum tipo de preconceito, não, a gente respeita. Você tem vontade, se apaixona pelo esporte, beleza, vamos fazer uma liga. Entendeu? Não queira jogar com mulher, porque você imagina, você tem a sua filhinha lá, e eu tenho a minha. Aí as duas querem jogar voleibol. Aí a gente leva ela para a escolinha, tem um rapaz lá que acha que é menina. E vai, ataca a bola, pega na cara da sua filha, machuca ela e aí. Ou então vai depois todo mundo junto pro vestiário. Ou então vai todo mundo pro vestiário. São questões que a gente tem que debater, né? Nós estamos falando, o Eduardo é um desbravador, né? Creio eu que essa luta ele já vem batalhando há muito tempo e eu estou entrando agora como pessoa pública. Eu jogava voleibol até o ano passado. Então eu não tenho estou me preparando para poder ajudar as pessoas que vão passar por isso, que estão passando, por esses medos, essas angústias, né, de o mundo estar virando de ponta cabeça, essa loucura. Calma, nós vamos parar isso daí. Não vai acontecer dessa forma. Nós conservadores somos 85% da população do Brasil e a gente tem que começar a se posicionar. As coisas têm que acontecer com calma,
devagar, sem atropelar, sem querer colocar a goela abaixo, que não vão conseguir não. Nós estamos cada vez mais unidos, isso aí é muito importante, coisa que a esquerda é. São unidos demais. Eles despertaram um gigante que estava adormecido. Eu falo até que os conservadores, via de regra, o que a gente quer? A gente quer passar o Natal em família, a gente quer ter o conforto de pegar as férias e ir na viagem com a família, escolher um lugar bacana para ir, enfim, dar uma vida digna. Só que a esquerda, né, se você virar as costas para a política, a esquerda ela acaba dominando. Ali tem os profissionais do Estado. É o cara que é universitário há 15 anos e não se forma, né, sempre participando de movimento estudantil, centro acadêmico. É o outro lá que é sindicalista, nunca apertou um parafuso na vida, é a vida inteira só do sindicato. É aquele cara que não tem vergonha de falar que mora com a mãe, enfim, há 50 anos a vida inteira, quando na verdade o normal, existem até casos excepcionais, é claro, né? A gente ama os nossos pais, tem gente que o pai falece, a mãe falece, acaba morando junto para ter uma companhia, mas via de regra, o natural é que as pessoas depois de certa idade saiam de casa para construir a sua própria família. E a esquerda, ela se aproveita dessa questão que os conservadores não querem se meter em política, querem tocar suas vidas, para dominar a política. E aí vem o que o expoente conservador Edmund Burke, irlandês lá do século XVIII, falava: para que o mal triunfe, basta que os bons nada façam. Só que agora os bons estão acordando, né? Antes de passar para a próxima pergunta, eu queria ler aqui para você já ir se preparando para a sua segunda onda de cancelamento, tá? Porque eu tive essa entrevista com o Giba, aqui no Brasil, precisa saber. O Giba deu uma declaração no mesmo sentido que a sua, Maurício, falando que é completamente fora do normal essa questão de botar homens para competir com mulher. E a gente nunca viu o contrário, né? Eu nunca vi uma mulher que se sente homem entrar no ringue de UFC para lutar contra o Vanderlei Silva, o Anderson Silva, o Vitor Belfort, o Aldo. É sempre o contrário, né? Impressionante. Mas aí o Giba tá aqui na capa do UOL Esporte. Giba faz comentário transfóbico sobre Tiffany em papo com Eduardo Bolsonaro. Mal sabem eles que a opinião do Giba, do Maurício e a minha, e também da Ana Paula Henkel, que é atleta de ponta, foi atleta de ponta até pouco tempo atrás, do voleibol, e fala muito bem sobre esse assunto, é a opinião da maioria dos brasileiros. Então o pessoal militante aqui, daquela imprensa militante do UOL, infelizmente vai ter que dormir com esse barulho. Tem medo de uma segunda onda de cancelamento? Forma alguma. Criou casca já? Ih, muito tempo. Pode vir quente. Bater é igual você ir correndo e bater numa parede concreta. Bater e cai para trás. Eu falava, Maurício, que principalmente quando eu estava na universidade, fiz direito na FRJ, eu dizia que eu nunca ia entrar na vida pública, nunca ia me candidatar a nada, que eu olhava a vida do meu pai, é o público misturado com o privado, é porrada, é perseguição do politicamente incorreto, é politicamente correto, é toda hora aqueles partidos lá colocando ele no conselho de ética, respondendo o processo. Então eu falei que eu nunca entraria. Até que um belo dia eu me dei conta que não adiantaria nada eu achar que eu ia conseguir ter uma vida tranquila dentro da Polícia Federal ou em qualquer outro trabalho. Que eu tinha um X nas costas, não só por ser Bolsonaro, mas por ter as minhas opiniões. E aí eu pedi para o meu pai para ele me apoiar, para eu me candidatar em São Paulo. E na época eu estava lotado em São Paulo pela Polícia Federal. E dessa maneira eu entrei na política em 2014, com mandato eletivo. Porque dá para você fazer política também sem ter mandato eletivo. Sempre citei o Olavo de Carvalho, por exemplo. No teu caso, você tem pretensões políticas? Você pretende se candidatar? Como é que está isso daí na tua vida? Você falou tudo aí, isso aí que você falou é muito importante. A política ela não é nada mais que espaços. E os conservadores, pessoas de bem e direita, eles querem criar seus filhos, querem ter seus empregos, assim como nós pensávamos também. Eu pensava dessa forma, tinha um emprego, tinha minha vida estabilizada, né? Então a gente quer isso, mas a gente percebe que a esquerda ela está tomando conta, ela vem tomando conta durante 30 anos, mais de 30 anos aí. Então a gente tem que tomar conta, a gente tem que querer organizar o país. Se a gente não quiser, as coisas vai desandar, e depois você vai ficar lá na sua casa reclamando, mas porque fizeram isso, votaram isso, colocaram isso em pauta, é banheiro com homem misturado com mulher, essas coisas, ele vai tomar conta se a gente não se posicionar. E hoje, 2018 para cá, isso é uma coisa muito importante que aconteceu no Brasil. O brasileiro ele respira política, ele quer saber, ele sabe quem são os ministros, sabe quem são os deputados, sim, governadores. Isso é muito importante para a gente, muito importante para o país. E hoje,
Eu sou pré-candidato a deputado federal por Minas Gerais. Como eu creio e tenho certeza que a gente precisa se posicionar e ocupar esses espaços, tirar a esquerda. É mesmo seu pai para governar, o que eu sempre falo nas minhas palestras também. Eu faço, cada palestra que eu faço, são 60 minutos, são 40 minutos falando do presidente das benfeitorias e 20 minutos falando do Maurício. Porque a gente sabe a importância da eleição do seu pai para o país. O que você acha que vai acontecer se o Lula voltar? Não, acabou, ué. Acabou a chance. É que o Brasil é uma potência, né, Eduardo? O Brasil é uma potência. É um país que, se o Lula voltar, ele vai... Primeiro que ele nunca mais sai do poder. A esquerda nunca mais vai ser... Nunca mais a gente vai ter condições de tirar a esquerda do poder. A chance de virar uma Venezuela, uma Argentina, que hoje a Argentina a gente sabe como é que está a situação lá, é muito grande. Então, o perigo que nós estamos correndo é muito grande. E é por isso que cada vez mais nós precisamos de pessoas de bem, pessoas corretas, né? O Eduardo, gente, é filho do presidente da República. Eu vim na casa dele ontem, ele mora no meio do mato aqui, numa estrada de terra. Não entrega não. Então, assim, isso mostra o que o cara quer de verdade. O cara quer uma mudança para o país. Esse aqui é o espelho que a gente tem. É o espelho que a gente tem. Isso aqui não é babação de ovo, né? Obrigado. Falácia, não. É a verdade. Eu não sou político, eu não sei falar nada mais do que a verdade, que eu falo para as pessoas da forma que eu consigo, da forma que eu posso, né, que eu não estudei, eu fiz 2 anos só de administração, não sou formado, né, mas o que eu tenho para falar é a verdade e, graças a Deus, elas querem me ouvir cada vez mais. Cada vez que passam a pauta, né, no Brasil, eles esperam o posicionamento do Maurício Souza, então é uma responsabilidade que eu tenho muito grande. E hoje eles pediram para que eu entrasse na política, né, as pessoas pediram, e eu vou entrar. Não porque elas pediram, obviamente, também, mas porque eu tenho certeza que cada vez mais nós ocupando os espaços, nós de direito, conservadores, ocupando os espaços, pessoas que realmente querem o bem do país, nós vamos construir um Brasil que a gente quer. Alguém chegou a comentar nas suas redes sociais, ou algum amigo chegou no pé do ouvido e falou: Maurício, faz isso não, política é coisa de corrupto, tu vai se enrolar, vai jogar no lixo toda a sua carreira brilhante que você construiu. Chegou a ouvir isso? Muita gente falando isso para mim. Próximas, pessoas próximas que eu confiava, sabe, que eu confio muito. Não mexe com isso não, você tem a sua vida, você pode voltar a jogar. Eu falo, gente, o que aconteceu comigo eu não quero que aconteça com mais ninguém. E é esse pensamento que vocês estão tendo que eles querem que a gente tenha. Nós somos doutrinados exatamente para isso. Exato. Eles querem que a gente pense isso, que a gente não queira se meter em política. Mas nós temos que se meter, nós temos que ocupar todos os espaços, nós temos que querer governar, porque senão eles vão governar, não adianta a gente ficar reclamando aqui. Depois vai ser tarde demais. Maurício, uma das coisas mais importantes, na minha visão, que o governo Bolsonaro fez é a implementação das escolas cívico-militares, né? A gente sabe que muitos atletas que por vezes vão para as Olimpíadas, eles contam com uma ajuda do Exército para locais de treinamento, bolsa e etc. Porque, tirando o futebol, muitos outros esportes aqui, ainda que o atleta seja de ponta, tem uma dificuldade tremenda para conseguir treinar, se destacar e às vezes até se sustentar. Então as Forças Armadas, elas chegam junto nessa questão do esporte e também na questão da educação. É um tema que é muito recorrente no Congresso Nacional, a implementação das escolas cívico-militares. O que é que você pensa sobre esse tipo de disciplina dentro da sala de aula? Você acha que isso daí é ruim para o aluno, que tira a liberdade do aluno, ou você acha que é bom dar essa disciplina, que os pais ficam mais tranquilos quando o aluno sabe que o seu filho vai estudar num colégio militar, numa escola militar, numa escola de sargentos da aeronáutica, AITA, TAIME? Nossa, isso aí é fantástico. Todos os pais que eu conheço, os filhos estudam em colégios militares, não querem que o filho saia. Você sabe que é importante. Ali eles vão realmente para aprender. Ali você não tem ideologia de gênero, você não tem pautas a não ser história, geografia, matemática, química. Você tem o aprendizado. E uma coisa que eu acho mais importante no desenvolvimento e na criação dos nossos filhos, que é a disciplina. Então ali você tem a disciplina. Por mais que não seja uma coisa imposta, só deles verem ali aquele ponto de referência, que é um militar ali na escola, na porta, recebendo, deixando eles irem, já é uma coisa que eles respeitam e transforma aquilo em um ponto de referência para eles. Então, todas as escolas, eu sou aqui, a minha esposa é de Riachinho, aqui no Noroeste de Minas, do lado de Brasília. Ali é cercado de colégios militares, né? Temos em Urucuia, em Arinos, temos em Riachinho lá,
E eu sou embaixador, agora vai ter os jogos das escolas cívico-militares, e eu sou embaixador, lá, vai ser lá em Urucuia. Então é uma honra muito grande, né, fazer parte disso, e com certeza é muito importante cada vez mais a gente colocar escolas cívico-militares no nosso país aí. Porque você vê que você já conversou com um menino que estuda em escola civil? Já. Então eles não querem que saia, eles não querem porque está vendo a transformação da criança. Eu junto com a deputada Valéria Bolsonaro, a gente conseguiu uma parceria com o prefeito Saúde, um abraço prefeito, lá de Taubaté, e a gente conseguiu trazer aqui para o MEC em Brasília, Ministério da Educação, essa novidade que levamos lá para Taubaté. Então ano passado a gente esteve presente na inauguração da primeira escola cívico-militar de Taubaté, que é justamente uma escola que fica já na zona mais humilde, né? Aquela zona humilde onde o crime é mais sedutor, onde os crimes violentos normalmente têm uma incidência maior. E eu também coloquei uma emenda parlamentar para ajudar em reparos e reformas necessárias ali para a escola para ficar um brinco. Na inauguração você vê a felicidade dos pais. Nossa, dia de festa, dia de festa. E antes disso, Maurício, eu lembro que ali por 2016, mais ou menos, teve uma matéria do então programa CQC, em que eles foram numa escola militarizada lá em Manaus, capital do Amazonas. E nessa escola, eles criticaram que eles chegavam para aluno e falavam: você não tem vontade de passar batom, deixar o cabelo solto, porque tinha que botar o cabelo preso, né? E não passar batom. E a menina meio desconcertada, ia dando a conversa, ia falando ali, e eles tentando fazer uma matéria para dizer que o aluno não tinha muita liberdade ao entrar numa escola daquele tipo. Só que, nessa escola, antes, já havia relato dos alunos dizendo que tinha presença de drogas, boca de fumo, às vezes até alunos falando que viram outros estudantes armados, ou na saída da escola acontecia de ter isso daí. E quando entrou a disciplina militar, isso daí tudo acabou, né? Tá certo, entra ali o tenente, o sargento, o cabo, eles entram na coordenação, viram inspetores também, mas os professores seguem todos sendo civis. E os professores também gostam. Por quê? Porque com disciplina, o professor não é agredido, ele é respeitado, reconhece-se a autoridade do professor. Então passa a ser realmente um ambiente propício para a transmissão do ensinamento e não para qualquer outro tipo de matéria que os pais não gostariam de ver naquela escola. Para finalizar, resultado, essa escola, que estava dentre as piores, se não a pior do estado do Amazonas, depois que ela foi militarizada, ela passou a ser a 4ª melhor na questão de notas. Então, olha o resultado que isso daí dá. Tanto que tem fila de pais. Aquele tempo eu lembro que tinha algumas centenas de pais na fila para matricular o seu filho justamente naquela escola militarizada. E antes disso, passar para você também. Você estava falando muito bem da questão dos jogos escolares aí, vai ser em Urucuia, das escolas cívico-militares. Mas o governo Bolsonaro, você sabia que resgatou também os JEBs, os Jogos Escolares Brasileiros? Foram criados nos anos 70 pelo regime militar. E em 2004, no governo Lula, foram interrompidos e nunca mais aconteceram. O governo Bolsonaro, através da Secretaria de Esporte, né, do incrível Marcelo Magalhães, que é empresário e trouxe essa visão do mercado privado para dentro aqui de Brasília, da administração pública, resgatou os JEBs. Você acha que é importante para o aluno ter esse contato com o esporte ainda na escola? Será que dá para a gente copiar um pouquinho do que acontece nos Estados Unidos? Nossa Senhora, isso é fantástico. É fantástico essa convivência, essa competição entre as escolas. Desde 2004 que não tinha, né? Então é importante. Quando eu joguei com 15, 16 anos, jogava voleibol, começava a competir, viajar. Essa experiência é fantástica, isso aí muda a cabeça das crianças de uma forma muito legal. Então, e as escolas militares, voltando à escola militar, cívico-militar, é importantíssimo, né? É importantíssimo para a gente, pais, principalmente para as crianças criarem disciplina. Você não tem noção, você coloca resultado, falando de resultado, né? Você põe uma criança que estuda na escola pública normal e uma criança que estuda no cívico-militar, qual que é a dúvida que vai ser um ser humano diferente? Você não tem dúvida disso. O cara vai ser disciplinado, a pessoa vai ser disciplinada, vai ser ética, vai ser moral, vai querer vencer na vida de uma forma... Então isso aí tem muito a ver com o esporte também. O esporte e a educação, para mim, são ferramentas
fundamentais no desenvolvimento do ser humano, principalmente da questão de classes sociais. Quando você está treinando ali com um companheiro seu, para mim é indiferente se seu pai é rico, seu pai é pobre, você quer, é a mesma coisa. Então, você quebra esse negócio de classe social e traz as crianças, principalmente de área de risco, né, para nivelar com as crianças já de classe média. Isso aí é muito importante, você colocar um ponto de referência ali, é fantástico, e cada vez mais você cria uma sociedade mais homogênea. Até porque, né, você ter sido treinado pelo Bernardinho, acho que uma das coisas que ele cobrava era disciplina, né? Pois é. Muito duro o treinamento? Como é que era? Cara, eu vou te falar uma coisa aqui, tá? O Bernardo, você tem duas pessoas em uma só. Ali, por exemplo, no treinamento. No treinamento ele era um cara, obviamente, cobrava, sério. Mas no jogo ele ficava doido. E na nossa geração ele teve que mudar isso, né? Porque ali você tinha uma geração um pouco mais frágil. A geração do Giba, do André Nascimento, era uma geração que tinha que ir igual o boi, né? Você tinha que ir com o ferrão. Tem que ir com o ferrão para poder ir. Agora não. A nossa geração, que foi 2016 ali, era uma geração um pouco mais frágil, mais se apertasse não ia, entendeu? Então ele teve que mudar, se reinventar. É um cara genial, tá 10 anos na frente aí dos técnicos no Brasil. Um cara que ele lê, você vai no quarto dele, ele lê 3, 4 livros de uma vez, essa grossura, assim, ó, enjoa de um, pega o outro. O cara que quer, né? Aplicado, né? O que seria aí a tua vida se não fosse a disciplina? Seria nada, não seria ninguém. Talvez seria mais um. Aí eu era muito inteligente na escola, né? Na escola eu era muito inteligente. Na faculdade eu fui muito bem, mas eu tive que parar porque a minha rotina era assim na faculdade. Era em São Bernardo do Campo, na Metodista. E eu treinava juvenil e adulto. Ou seja, eu treinava de manhã, à tarde com o juvenil e à noite com o adulto. Eu saía do treino do adulto, era 6h30, por aí. Aí que ia começar na faculdade? A faculdade começava às 7 horas. E ficava 7, 8 quilômetros de distância, eu ia de bicicleta para a faculdade à noite. Chegava, tomava banho na faculdade, graças a Deus, os professores todos sabiam quem eu era, né? Então, dava colher de chá lá, entendi. Todos davam, mandava por e-mail a matéria, todos mandavam, então tive muita sorte. Mas o que na vida tem graça se a gente não passar por dificuldades? Nada na vida tem graça, nada te satisfaz se não tiver dificuldade. Eu costumo falar que a nossa maior referência, que é Jesus Cristo, veio à Terra, foi torturado, perseguido, morreu, assassinado em público, né? Crucificado, passou por tudo isso. Não seremos nós, né, que vamos vir à Terra só para receber aplausos. Maurício, bate-papo tá legal, tá bacana, mas aqui no final é chegada a hora do livro. E o presente hoje para o nosso querido amigo já, né, Maurício Souza, está aqui na nossa casa, é o Mito 2, o inimigo agora é outro. E por que o inimigo agora é outro? Porque esse livro aqui ele retrata um pouco do governo Bolsonaro durante a pandemia, né? O Emílio Kerber, que é o escritor, ele é jornalista, professor universitário, oficial da Reserva da Aeronáutica, bacharel em administração e mestre em logística e transporte. No Mito 1, ele fala mais das eleições, esse aqui ele fala do governo Bolsonaro durante a pandemia, e agora também está chegando aí fresquinho para todo mundo a versão 3 dessa mesma obra. Espero aí que o Maurício faça gosto, disse que gosta do presidente Bolsonaro, né? Gosto nada, imagina. Obrigado, Como é que Eduardo. você descobriu conservador, assim, de direita? Ou você sempre soube desde o começo? Ou teve algum momento que você falou assim, não, sempre cara, realmente... Sempre soube. Porque quando eu comecei com 15 anos, 16 anos, o meu sonho era constituir família, né? A minha vontade era ter minha esposa, meus filhos, e você querer isso daí, você já é um conservador, você já é... Ainda que você não saiba, né? Ainda já que é você não saiba, você já é. Então, desde muito novo, que eu já sei que eu sou. Então, quando eu vi seu pai, o nosso presidente hoje, falando as coisas na tora, aí aquilo ali me falou, não, é verdade, é isso aí mesmo que eu penso. Isso aí se você acordou um país inteiro, né? Então foi fantástico. Graças a Deus, um milagre de Deus, nós temos aí seu pai como presidente, cercado agora cada vez mais de gente para poder ajudá-lo. Né? Obviamente, nós tivemos Deus quiser vai levantar uma tropa aí, de guerreiros aí para evitar essas traições. Não pode ter mais traíra no meio disso aí não, tá bom? Beleza. Maurício, no final aqui também é praxe nossa, pedir para que o nosso convidado deixe
uma mensagem de esperança, no seu caso, uma mensagem para aquelas pessoas que foram canceladas ou aquelas pessoas que têm receio de se posicionar em público porque pode sofrer essa perseguição do politicamente correto. Que mensagem que você deixa para essas pessoas? Olha, pessoal, saibam que vocês não estão sozinhos em momento nenhum. Em momento nenhum vocês vão estar sozinhos. Nós sempre estaremos junto com vocês. Nada é tão importante quanto a família. Nada é tão importante como a família, como você criar seus filhos, criar sua família da melhor forma possível. Não deixe que coloque coisa que não seja verdade e não precisa aceitar esse tipo de coisa. Você tem que defender a sua família, os seus valores, aquilo que você acredita, porque nós estamos sofrendo aqui, e o Eduardo e todo um time por trás, hoje que eu costumo falar, os pontos de lança desse movimento, estamos aqui por você também. Estamos aqui para poder defender o futuro da sua família, o futuro dos seus filhos, porque daqui a pouco nós estamos morrendo, a nossa guerra, isso que nós estamos enfrentando agora, a gente não vai poder desfrutar. Quem vai poder desfrutar vai ser nossos filhos, nossos netos. Então é por isso que a nossa batalha é tão grande e tão importante, porque nem eu, nem o Eduardo, nem ninguém que está aqui precisava passar por isso. Nós temos a nossa vida estabilizada, nós temos as nossas coisas, mas nós estamos aqui porque a gente acredita no propósito. A gente acredita que se a gente não se posicionar, se a gente não defender, eles vão tomar conta. E aí não tem como a gente pegar para trás mais. Então a hora é agora de se posicionar, e ficar firme cada vez mais, né, do lado conservador. Então, contem com o Maurício Souza, eu estou sempre à disposição. Eu agradeço. Até qualquer dia, vamos lá. Como é que é o nome da cidade lá que você tem fazenda lá, o interior? Iturama. Iturama. O que é isso? Vai ser um prazer te receber lá, por aí. Um churrasquinho. Pescar, comer uma carninha lá. Pescaria vai ser show de bola. Não pode falar que pode matar no via, não, né? Pode falar que não, né? Não. Vamos comer no via, vamos comer a carne no via, pode levar seus assessores, tudo aí, que vão ser todos muito bem recebidos. Ou então, de repente, a gente dá um giro por ali, um javalizinho, enfim, um peixinho. Vai na hora lá a gente vê o que a gente faz. Não pode falar muita coisa aqui não, mas... É que a carne tá cara, pô. Pegar ali na natureza é mais barato. Pessoal, muito obrigado a vocês todos que nos acompanharam nesse bate-papo. Espero que vocês tenham curtido. E falando em curtido, né? A gente sempre pede para você para dar aquele like. Pode parecer bobeira, parecer pouca coisa, mas isso daí vai fazer com que o YouTube entregue essa mensagem para mais e mais pessoas, né? Então, se você é contra o cancelamento, por exemplo, que o Maurício sofreu, dando like, se inscrevendo no canal, você ajuda a combater esse tipo de injustiça. Combinado? Um abraço a todos vocês, fiquem com Deus.